o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui nós estamos em tua santa presença, pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho e Deus nosso. Obrigado, Senhor, porque aqui já estamos a cantar, a adorar, a bendizer o teu nome, a contribuir com a tua obra. Aqui estamos já a depositar o nosso coração no teu altar. Aqui estamos nós, ávidos por ouvirmos a tua santa palavra. Que tu possas falar ao nosso coração, como sempre tens feito, a partir do púlpito desta igreja. E que, Senhor, nós sejamos impactados pela tua palavra. Portanto, usa esse servo na qualidade de instrumento em tuas mãos e nada mais que isso. E que todas as palavras possam servir para o louvor da glória do teu santo nome. Eis a nossa oração sincera. No nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. O título do sermão dessa noite é: Quem é esse homem? O evangelho de Marcos é o evangelho do movimento, da rapidez e da ação. Em Marcos, Jesus está sempre em movimento, sempre ocupado, sempre atendendo às multidões, sempre ensinando, sempre curando, sempre libertando, porque no evangelho de Marcos, Jesus tem pressa. Sim, o reino de Deus estava sendo implantado, e em virtude disso, as reações contra o reino de Deus ocorriam no tempo e no espaço. Ocorriam no campo humano, onde Jesus era confrontado por religiosos sem escrúpulos, e ocorria também no campo espiritual por causa da presença libertadora de Cristo. Espíritos malignos se manifestavam e agora outras reações seriam percebidas por meio dos fenômenos e manifestações na criação. O relato da perícope de hoje começa com a expressão naquele dia. Naquele dia, Jesus havia separado tempo de qualidade para falar às multidões. Naquele dia, do púlpito improvisado em forma de barco, a voz altissonante de Jesus era ouvida por homens e mulheres, idosos, jovens e crianças, que na ânsia de suas vidas anelavam pela chegada do tão esperado reino de Deus. Jesus vinha de uma jornada marcada pelo assédio das multidões que, absortas em seus medos, buscavam a cura para suas enfermidades e libertação para seus opressos pelo demônio, mas também buscavam notícias alvissareiras capazes de mudar o rumo de suas miseráveis vidas e que produzissem esperança em seus tristes olhares. Mas o cansaço extremado daquele dia se acumulava e a exaustão dos dias anteriores minava as forças físicas da pessoa de Cristo. Aquele dia em especial havia sido um dia exaustivo demais para Jesus, exaustivo no ensino, onde Jesus, sob o ávido céu da Palestina, estando imerso no intenso e estonteante sol do Oriente Médio, se esforçava para fazer ouvir a sua maravilhosa voz. Sim, durante o dia, o reino de Deus que for anunciado em parábolas e paradoxalmente, nas mesmas parábolas, era oculto a muitos corações que, ouvindo, não entendiam, era também explicitado
apenas aqueles corações simples a quem o Senhor desejava salvar. E assim, o reino de Deus era implantado por meio do ensino, pela cura e pela libertação, mas também pela demonstração do poder sobrenatural do Deus conosco. Sim, Jesus é o Deus conosco. Se durante o dia do barco Jesus falou às multidões, agora à noite a forma de proclamação viria por meio do controle das forças da natureza, também num barco. Jesus, o Criador, agora falaria a toda a sua criação, e por que não dizer, porventura, as forças espirituais ocultas. Havia uma mensagem certa e certeira para o coração de cada pessoa, assim como hoje, aqui, nessa noite, há uma mensagem certa para o seu coração. Entendam o contexto. No lusco-fusco em que se encontravam, Jesus deu uma ordem aos discípulos, revelando soberanamente a sua vontade inequívoca, dizendo: passemos para outra margem. Havia dúvidas nessa ordem? Não. A ordem era precisa, concisa, clara, e cabia aos discípulos cumpri-la. Compreendam. Acontecesse o que acontecesse, a palavra que os discípulos teriam de guardar em seus corações humanos seria: o mestre mandou passarmos para outra banda, para outra margem, então passaremos. E colocaremos a nossa fé, o nosso coração nessa mensagem e passaremos. Mas os corações humanos dos discípulos estavam repletos de medos, de inconsistências, de fragilidades, de inquietações, de inseguranças, de frustrações e de desconfiança. A radiografia descrita aqui do coração dos discípulos é exatamente a radiografia dos nossos corações humanos. Ao mesmo passo que dizemos confiar em Deus, desconfiamos. No mesmo instante que dizemos acreditar em Deus, desacreditamos. No mesmo momento em que dizemos nele descansaremos, inquietamos os nossos corações. Mas hoje o Senhor Jesus nos desafia a entregarmos todas as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas frustrações nas mãos dele, na certeza de que ele cuidará de cada um de nós. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor. O fato, queridos irmãos, é que Jesus deu uma ordem que precisava ser cumprida. A priori, os discípulos até buscaram cumprir, iniciando a travessia do mar da Galileia. E então Jesus, cansado que estava, se acomodou como pôde na polpa do barco, recostou sua cabeça sobre um travesseiro e dormiu. Sim, simplesmente o Deus homem dormiu. Mas à medida em que o barco avançava no noturno mar da Galileia, uma inesperada e incontrolável tempestade roubou a paz do coração dos discípulos, que, cheios agora de medo, urgentemente, apavoradamente despertaram Jesus com uma palavra de repreensão: mestre, não te importa que pereçamos? E no ímpeto do medo que os assolava, no ímpeto do medo que embalava seus corações, trataram Jesus como se Jesus fosse um descuidado, como se fosse ele um desinteressado, alguém que pouco caso fazia de suas vidas. Talvez nós sejamos exatamente como os discípulos. Talvez, na primeira tempestade que nos assola, tratemos Jesus exatamente assim, como alguém descuidado, desinteressado, como alguém que faça pouco caso da nossa vida, da nossa dor e do nosso sofrimento. Mas será isso mesmo? Será que Jesus não se importa? Será que Jesus não se compadece com a nossa dor? Será que Jesus não está nesse momento preocupado com a sua vida? Com o embargo que há no seu coração? Mas a palavra fala que uma vez despertado, Jesus dá uma ordem ao mar. Uma simples ordem. Como simples, precisa e concisa foi a primeira ordem, agora ele dá uma ordem para a natureza. E ele diz: acalma-te, emudece.
Não somente houve quietude, como houve também grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. E, superada a tormenta, agora era a hora de Jesus repreender os discípulos. Porque sois assim tímidos? Como vocês não têm fé? Percebam, queridos. Os homens possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? No sermão desta noite, nós buscaremos responder à indagação dos discípulos através de 3 verdades. Quem é esse homem? Primeira verdade, quem é esse homem? Esse homem é Jesus, o Deus homem. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim, para você, para nós cristãos, não é difícil entendermos a revelação de Jesus como sendo Filho de Deus, porque nós o aceitamos como Deus. Pela fé, o entendemos como Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, chamado de Filho por causa da sua geração eterna do Pai, como nós aprendemos na palavra do Senhor, ressaltado também pela Confissão de Fé de Westminster. No relato de Marcos sobre os últimos dias vividos, os discípulos haviam presenciado quando Jesus curou multidões de enfermos, libertou inúmeras pessoas oprimidas por demônios e ainda os discípulos não tinham total compreensão de quem era a pessoa de Jesus, o que só ia acontecer depois de sua morte e ressurreição, mas os discípulos já possuíam o entendimento de que algo divinal, algo maravilhoso, marcava a vida do mestre Galileu. Percebam que ali, deitado na popa do barco, com a cabeça sobre um travesseiro, estava o homem Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado. E em sentido oficial, ali estava o Messias, o Cristo, o escolhido de Deus, que era homem. E como homem estava cansado, exaurido da jornada daquele dia e simplesmente dormia. Assim como nós, quando estamos muito cansados, precisamos dormir e Jesus dormia. O que Marcos está revelando a nós aqui é que Cristo possuía 2 naturezas, uma divina e outra humana. Uma só pessoa, 2 naturezas. Sua natureza divina decorria do fato de haver sido eternamente gerado pelo Pai, está em João capítulo 1, versículo 14. A sua natureza humana decorria da sua encarnação, nascendo como descendente da mulher, da linhagem de Davi, o que o tornou apto a realizar toda a obra de redenção, incluindo o sofrimento e a morte como substituto vicário dos eleitos de Deus, como está em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Leia depois. Cremos que Jesus Cristo era e continua eternamente sendo integralmente Deus e integralmente homem, de forma que ele não usou dos atributos e poderes da divindade no seu ministério terreno, sendo todos, repito, todos os sinais e prodígios operados segundo o poder do Espírito Santo. A encarnação de Cristo é o grande mistério da piedade. Deus manifesto em carne, como está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, o Deus homem. 100% Deus, 100% homem. E por isso estava habilitado a ser um mediador, exercendo os ofícios de profeta, revelando a nós a vontade do Pai. Ofício de sacerdote, intercedendo ao Pai pela igreja e assumindo o sacrifício vicário por amor dela. E o ofício de rei, governando sua igreja e a conduzindo à casa eterna do Pai. O Deus, homem, estava cansado demais. E por isso dormia na popa daquele barco. E você crê? Crê nessa verdade? Crê que Jesus é o Deus homem, como a palavra afirma? Ou tem alguma ponta de dúvida em seu coração? Queridos, na eternidade, hoje nós podemos dizer que há um homem na Trindade, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda verdade, quem é esse homem?
Esse homem é Jesus, o Deus que nos guarda da morte. O coração dos discípulos estava como cera derretida no fogo do medo. Em assombro, em agonia, ante o pavor da morte, estava o coração deles. Engana-se quem pensa que poderia ser diferente. Qualquer um de nós, naquela circunstância, estaríamos com medo. Pelo menos 4 dos discípulos, percebam, eram pescadores de profissão e possuíam grande experiência no mar da Galileia. Pedro, André, Tiago e João. E também estavam aterrorizados de tanto medo. E fosse no barco no qual Jesus dormia, fosse nos outros barcos que o acompanhavam, a situação era caótica, tirava a paz de todos. Marcos diz que, sendo já tarde, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Lucas acrescenta que o barco estava a ponto de naufragar. A palavra utilizada aqui por Marcos para descrever a tempestade é a palavra grega lailaps, que significa um furacão com feroz rajada de ventos. Já o evangelista Mateus, dissertando sobre o mesmo episódio, ele se utilizou da palavra grega seismos, que significa maremoto, vendaval decorrente de oscilações sísmicas. Ou seja, era algo incomum. Não se tratava de algo conhecido pelos discípulos. Era algo que mexia com seus corações, deixando-os completamente apavorados. O cenário era, de fato, aterrorizante. E, enquanto isso, Jesus profundamente dormia, de forma que nem a água, nem o vento e nem o sacudir do barco o incomodaram, porque ele estava exausto. Dormia Jesus. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 2 entendimentos que dividem os teólogos. O primeiro entendimento consiste em considerar que se tratou de um fenômeno da natureza, algo normal, que pode ser explicado pela existência das correntes frias vindos do Monte Hermon, distante a 48 quilômetros, que possui 2.840 metros de altura. Tais correntes frias e impetuosas, ao descerem, colidem então com as correntes de ar aquecido acima da bacia do mar da Galileia, formando ventos fortes e violentos, ou seja, se tratava apenas de um fenômeno da natureza, algo comum. O segundo entendimento consiste em que o acontecimento se tratou de um ataque do império das trevas contra a implantação do reino de Deus. No segundo entendimento, Satanás estaria por detrás daquele evento de proporções escatológicas, porque visava destruir Jesus naquela tempestade. A base para esse entendimento está no vocábulo utilizado por Jesus na ocasião, que é semelhante ao vocábulo que ele também usou quando se dirigiu ao espírito maligno, no relato de Marcos, no capítulo 1, versículos 23 a 26. Se não, vejamos Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 26. Abra sua Bíblia. A palavra do Senhor que diz: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Mas o argumento não cessa por aí. As reações de espanto apresentadas nas pessoas nos 2 episódios são semelhantes. Em Marcos capítulo 1, versículo 17, está escrito: todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vinha a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Percebam que na margem de cá
do mar da Galileia estava Cafarnaum, donde Jesus libertou vidas do poder de Satanás. Na margem de lá estava a região dos Gadarenos, uma terra de gentios, terra de povos idólatras que não conheciam o Senhor, que adoravam a demônios, como vemos no capítulo 5, versículos de 1 a 20. Logo adiante você pode ler em sua casa. Jesus estava falando para os discípulos, é para lá que nós vamos. Nós vamos para a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, não importa. Vamos para lá. A palavra libertadora do Evangelho seria levada para a terra dos Gadarenos como um prenúncio da evangelização das nações. Jesus é o Deus das nações. Jesus estava a entrar na casa do valente para saquear as vidas que ali estavam acorrentadas na casa do valente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixe-me te contar uma história. Há alguns anos eu estive com um grupo de irmãos na Jordânia. Não precisa dizer que é um país que está margeado pelo Rio Jordão. E ali tivemos a oportunidade de conhecer Gerash. Gerash é uma das 10 cidades dos Gadarenos, que compunham a famosa Decápolis. O sítio arqueológico é marcado pelas ruínas de diversos templos pagãos, que revelam hoje a idolatria daquela época. E é triste imaginarmos como aquela região era dominada por Satanás. Me impactou muito o fato de ainda estarem presos na idolatria, mesmo após o episódio que é narrado no capítulo 5. Simplesmente os gadarenos não quiseram ter Jesus em suas terras e o expulsam de lá. A palavra do Senhor cumpriria o seu propósito, ainda que fosse para salvar a poucos gadarenos e para condenar os demais. Não se engane. A palavra do Senhor sempre cumpre o seu propósito. Salvação para os eleitos de Deus e condenação para os réprobos. Então nunca diga, eu falei de Jesus para alguém e não aconteceu nada. Aconteceu sim. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Você crê? Então não pare de falar do amor de Deus, não pare de falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os argumentos para o segundo entendimento são de fato bem fundamentados se você entende a visão de um Cristo conquistador que vai avançando e conquistando terras, estabelecendo a bandeira do reino do Pai. Mas se você me perguntasse no que eu acredito, eu responderia que esse é sem dúvida um dos mistérios que nos serão revelados no céu. Naquele dia conheceremos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas seja uma coisa ou outra, a verdadeira é que os discípulos estavam diante de duas realidades. A real presença da morte e a real presença de Deus com eles no barco. O Deus que os livraria da morte. As pessoas são capazes das piores coisas diante da morte. Os discípulos tinham uma opção. Clamaram ao mestre por socorro, ele estava logo ali na popa do barco, e assim o fizeram. Queridos, se nós olharmos hoje para o mundo, as notícias não são boas. Não são, nós guardamos esperança porque sabemos que o Senhor governa soberanamente o mundo, toda a sua criação. Mas as notícias que vêm lá de fora não são boas. Seja deste ou do outro oceano, ou dos demais oceanos, chegam notícias terríveis da morte galopando, a morte de pessoas que não encontram tratamento médico e morrem por doenças, a morte nos hospitais que indispõem de condições necessárias para tratamentos, crianças morrendo por inanição, idosos morrendo por maltrato e abandono, morte nas ruas aos moradores em condição de rua, morte na criminalidade crescente, morte pelo tráfico de drogas, morte por epidemias, morte por pandemias, ameaça de mais mortes ainda por meio de vírus, novos vírus mortais e cada vez mais mortais, morte pelo terrorismo,
morte pelas guerras cruéis e sem sentido. É isso que chega. Eis a nossa realidade. Ouçam, o medo da morte que solapava o coração dos discípulos com menos ou igual intensidade tem alcançado as nações em nossos dias. Mas, queridos, precisamos olhar para o Deus presente no barco. Precisamos olhar para Jesus. Ainda que pareça ausente, como os discípulos pensaram. Ainda que pareça não se importar, como os discípulos julgaram. Ainda que pareça demorar no socorro, como os discípulos estabeleceram em seus corações. A realidade é que só Jesus pode nos dar segurança. E que só Jesus pode nos guardar da morte. Louvado seja o seu nome. É como a história daquele homem que não quis abandonar sua casa, que logo seria alagada pelas águas da represa, que tornariam a tomar todo aquele lugar, a região, trazendo morte. Ele negligenciou todos os avisos, acreditando que o próprio Deus desceria para o alertar. Hoje, nós somos alertados pela palavra do Senhor. Vivemos dias difíceis, dias terríveis. Estamos sim sujeitos à morte. Mas o nosso coração tem que estar em Deus. Seu coração está em Deus? Precisamos confiar em Deus, sabendo que precisamos guardar nosso coração nele, sem antes desmaiarmos de medo, sabendo que nossa vida está em suas mãos, as mãos de Jesus, e que o diabo nada pode fazer. E finalmente, se tivermos de enfrentar a morte, precisamos nos lembrar do que Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Está em Mateus capítulo 10, versículo 28. As notícias lá de fora não são boas. Mas a notícia boa aqui dentro. Jesus está conosco. E eu quero concluir esse sermão com a terceira verdade. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, o Deus que realiza milagres. Versículo 39 diz: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: porque sois tímidos assim? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fosse um fenômeno natural, fosse um ataque de Satanás, o fato é, Jesus repreendeu o vento e o mar, que se acalmaram. E fez-se grande bonança. Esse é o fato. Pastor, o diabo está furioso comigo. E poderia ser diferente? Não. Todos aqueles que são servos do Senhor serão perseguidos. Você pensa que essa perseguição é apenas por meio dos homens? Não, são homens movidos pelo ímpeto de Satanás. Não se preocupe se Satanás se levantou contra você. Jesus já está de pé ao seu lado desde sempre. Eis que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Um milagre aconteceu. Com uma ordem apenas, a ordem do Criador. O vento e o mar obedeceram. Um milagre. Você acredita em milagres? Talvez você pergunte para mim: pastor, o senhor acredita em milagres? Sim, claro, acredito. A Igreja Presbiteriana do Brasil acredita em milagres. A Igreja Presbiteriana do Brasil no Lago Sul acredita em milagres. Mas o que é um milagre? Milagre é um sinal de que Deus, por um momento e com um propósito especial, está transitando por caminhos que normalmente não transita.
Milagre é um sinal de que Deus, sempre presente, está com poder criador e Ele está operando aqui e agora de uma maneira que não nos é familiar. Eu gostei tanto desse conceito de Lewis Smedes, um pastor reformador já falecido. Em primeiro lugar, eu acredito em milagre porque a Bíblia, do início ao fim, nos revela um Deus todo-poderoso que opera maravilhas, sinais, prodígios e milagres. Eu creio porque Deus é maravilhoso. E se aquele que não acredita em milagres vier me constranger, eu vou dizer, olha, esse problema é só seu, porque eu creio. Sinto em dizer que você, talvez, que se diga cristão e que não acredite em milagres, eu sinto em dizer a verdade, você não é cristão. Não é. Pastor, então por que a nossa igreja fala tão pouco em milagres? Por que nossos pastores falam tão pouco em milagres? Por que nós não temos na Igreja Presbiteriana do Brasil cultos de milagre, de operação de poder, de maravilha? Queridos, ouçam, nem a nossa igreja, nem o nosso ministério firma pregação sobre milagres. Não. Firmamos o nosso ministério sobre a palavra do Senhor inerrante e eficaz para nos salvar. Os milagres são consequências da nossa fé em Cristo Jesus. E tenha certeza, irmão, tenha certeza, irmã, nós, os pastores, presbíteros, diáconos, os oficiais da igreja, os líderes dessa igreja, sim, temos muitas experiências a contar. Muitas. Mas jamais faremos das experiências a plataforma para o nosso ministério ou para a pregação da palavra de Deus. Insta que eu cumpra o meu dever de pregar a palavra. Urge a mim ser pregador da palavra do Senhor. Eu não preciso pregar milagres, eu preciso pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso e aleluia. E se você perguntar a muitos irmãos aqui presentes na igreja, que já viveram em suas vidas verdadeiros milagres, mães e pais que tiveram seus filhos diagnosticados sem esperança de vida e que estão vivos e com saúde, famílias que tiveram entes queridos enganados pela medicina e estão vivos e com saúde, pessoas que foram libertas das drogas, dos vícios. Temos milagres acontecendo no nosso meio. Mas não é por causa dos milagres que nós servimos a Jesus. Não. Nós servimos a Jesus por causa da sua palavra. Porque um dia ele me chamou de filho. Porque um dia ele empenhou a sua própria vida para morrer na cruenta morte da cruz do Calvário. É por isso. Logo, nós veremos que Jesus continua realizando milagres. E o maior milagre é estarmos aqui e possuirmos fé naquilo que o mundo não pode acreditar. O mesmo Jesus que repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece, é o mesmo que continua a cuidar de todas as coisas que te cercam. Saibam que a tempestade virá às nossas vidas, mas saibam também que de forma coletiva ou individual, presente está o Senhor e Ele nos revela individualmente ou coletivamente que Ele está presente no nosso barco. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, aquele que lançou os fundamentos da terra. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, aquele que mede a terra com um cordão. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, aquele que assentou a pedra angular do nosso planeta. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, aquele que colocou juntas as estrelas da alva, enquanto os anjos jubilavam no céu. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, aquele que encerrou o mar com comportas. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, aquele que pôs nos céus por nuvens, por vestidura e escuridão por fraldas.
Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, aquele que traçou um limite para as ondas do mar. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, aquele que formou os depósitos da neve. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, aquele que faz chover sobre a terra, alimentando toda a plantação e a humanidade. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, o Deus homem que nos guarda da morte e faz maravilhas em nossas vidas. Esse homem é Jesus. O fato de você estar vivo hoje é um milagre. Você sabia disso? Se você tiver 35 anos de idade, seu coração já pulsou em média 1.250.000.000 de vezes. Qual ordem que você deu para que seu coração continuasse batendo? Esse coração já pulsou 38 milhões de vezes em um ano, 100.000 vezes em um dia, 72 vezes em média por minuto, para bombear seu sangue, para conduzir nutrientes específicos para cada célula, percorrendo uma média de 97.000 quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Sabe o que isso significa? Que esse sangue poderia dar 2,5 voltas em torno da terra. E você nem se deu conta disso. Tudo isso quem faz é esse homem chamado Jesus. Se você tem a Jesus, você tem tudo o que precisa. Não há projeto extremamente complexo que ele não possa executar. Não há obra extremamente difícil que ele não possa realizar. Não há problema terrivelmente sombrio que ele não possa solucionar. Com Jesus nós temos vida aqui e na eternidade. É com esse homem Jesus que nós temos amigo melhor que qualquer amigo humano poderia ser. É com esse homem Jesus que nós temos morada mais segura que qualquer casa construída por mão humana. É com esse amigo Jesus, com esse homem, que nós temos consolo mais que qualquer mão amiga pudesse oferecer. É em Jesus que encontramos vida, paz, segurança, esperança. Só em Jesus temos alegria perene. Só em Jesus encontramos sentido para a nossa existência. Só em Jesus. Portanto, confie em Jesus. E Ele jamais te decepcionará. E ainda que as tempestades venham, Jesus continuará no barco das nossas vidas. Você crê? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra lida e proclamada nessa noite. Eu te peço que o Senhor continue falando ao coração de cada homem e de cada mulher, como só o Senhor pode fazê-lo. Senhor, que a Tua boa mão esteja a conduzir cada pessoa ao entendimento, à compreensão das Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa nutrir o nosso coração com o verdadeiro alimento que vem da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Que nas horas mais negras, que nas horas mais densas, de densas trevas, que nas horas, Senhor, da incerteza, da insegurança, o Senhor se faça presente em nossa vida. Porque o Senhor está no nosso barco. E é isso que já podemos ouvir a sua voz, mandando a tormenta se acalmar e se emudecer. Aplica a Tua palavra no nosso coração. Faz assim, Senhor. Que esse homem e essa mulher que entraram aqui talvez tristes, aborrecidos, chateados, preocupados, sejam visitados pelo Senhor o Espírito e que esta palavra pregada lhes sirva de conforto e de esperança. No nome de Jesus. Amém.